Então é um retrocesso terrível você dizer que Bezerra é um espírito espírita. Não é. As venerandas entidades espíritas, isso não deveria ser falado dessa forma. Mas é. E é na cúpula do espiritismo. Então é a nossa eterna cretinice de se apegar à religião, como a gente se apega a cônjuge, a filho, a clube de futebol, aos nossos interesses imediatos. O jogo importa a família planetária. Não tem como ser bom para uns e ruim para muitos. Nós somos um barco só. Ou é bom para todo mundo, ou sempre vai ser problemático. Então o espiritismo talvez tenha que se enfraquecer ainda mais para aprender a se aplicar na arte da decência espiritual, na arte da honorabilidade espiritual, de ninguém está atacando honra de ninguém está usando um palco espírita para estar falando mal de fulano, dizer que fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Não, no meu centro não entra. Se alguém for assistir a palestra do Narras, não entra no meu centro. Se alguém for assistir... Isso, pessoal, nem na Inquisição. Nós estamos no século XXI, onde cada ser humano, ainda que alguém só diga besteira, esse alguém precisa ser respeitado. Nós não precisamos aplaudir o que esse alguém diz, mas a pessoa dele precisa ser respeitada. E o movimento espírita não respeita nem os próprios baluartes do espiritismo. Igual a Dilma, né, que passou mal e a pessoa não está querendo que ela morresse, né? Então, Rogério, eu queria aproveitar esse foco que você está dizendo sobre o movimento espírita, cristão, qualquer que seja, a partir do momento que o planeta sai da quarentena cósmica, do exílio cósmico, essa cortina toda desaparecer, a gente ter contato com os seres de fora e houver esse esclarecimento nu e cru, como é que ficaria movimentos religiosos em torno do planeta? Não fica. Esse é o problema. Eles não ficam, eles não vão continuar a existir. Aí vai ter uma interrogação na cabeça de todos. Sim. As novas gerações, veja só vai existir religião tal qual se as novas gerações abraçarem essas religiões. Qual o problema? O problema é que nós, quando nascemos, eu vou fazer uma brincadeira com o Afonso, mas também não vou exagerar. Mas assim, não vou fazer. Eu nasci, minha família é católica. Esse corpo que eu utilizo, mamãe disse que tem 55 anos. Não sei, mas deve ser velho. Então, 55 anos. Esse corpo nasceu e era uma família católica e eu me lembro. Não faça isso, não pode. Acho todos vocês, né? E a gente aceitava isso. Mas eu, aos 7 anos, eu pratiquei uma rebeliãozinha. No ano da minha primeira comunhão. Quando o padre disse, não, você confessa seu pecado, eu, na minha ingenuidade, eu não tenho pecado, mas tem. Aquele negócio de palhinha, né? Eu, padre, falando, mudança, padre. Tem. Se você não tivesse, você não faz a primeira comunhão. A minha família já tinha feito aquele santinho com convívio. Eu tenho que achar um pecado. Eu tenho que arranjar um pecado. Mas assim, Afonso já não... Porque isso é de geração. Essa turma nova que está nascendo agora, que tem um estranho senso de autoridade moral. Essas crianças olham para a gente, os adultos, como se fosse o contrário. Eles olham para a gente com um olhar pacificado, inquisidor, uma segurança que a gente não sabe onde eles... São espíritos evoluídos, espíritos maduros. Essa turma não vai ter o menor saco. Se não tiver conteúdo, se as religiões não derem demonstração de maturidade, de conteúdo lógico, testemunho daquilo que pregam, se não houver uma relação lógica, factível entre princípios e propósitos religiosos, não vai ter fiel. Não vai existir seguidor nas novas gerações. Esse é o problema. Não precisa nem a questão da gente ser reintegrada à consciência cósmica,
Ainda que nada disso fosse acontecer, ainda supondo que nada disso viesse a acontecer, só o fato das gerações novas irem sucedendo a essas nossas gerações que tiveram que nascer nessas circunstâncias, só isso muda o mundo. Com a retomada do contato com seres de fora, com canais abertos espirituais, o mundo no futuro é tecnológico, pessoal, mental e tecnológico. Essas barreiras dimensionais que existem hoje em dia, elas vão cair quando a gente refinar a nossa atenção mental. A gente, não é só através de mediunidade que a gente, entre aspas, convive com a espiritualidade. O refino mental que o budismo ensina também nos permite, entre aspas, ir descerrando os véus que nos separam. Mas há também a tecnologia. Daqui a alguns séculos, oi, vovó, como é que está aí? Você está onde? Estou numa cidade maravilhosa em cima de Paris. Que chique, mano. A comunicação com quem morreu vai ser tecnológica, ou mental, ou ainda mediúnica, mas não vai ter mais espírito negativo por aqui, não vai ter mais esse problema. Isso é daqui a 1, 2 séculos. Muda tudo. A religião vai existir para quê? Então, quando o ser humano se esclarece, ele não precisa mais de bengala da fé. Isso se as religiões só estiverem vendendo fé. Mas se a religião estiver vendendo, que eu digo no bom sentido, esclarecimento, dando testemunho, aí elas vão existir. Podem existir, mas se não... O IEA, como eu disse, a espiritualidade disse, ó, o que é que você vai fazer? Faça a velha. Deixa eu contar aqui para vocês. Em 1988, eu estava numa reunião de Natal, no Espírita, nessa época, provavelmente está sendo gravado. Eram 10 pessoas na mesa, o Lécio dirigiu os trabalhos, aí tinha os 6 médios atuantes na mesa, mais alguns de apoio. E um dos maiores médios que eu conheço chama-se José de França, no Natal. José disse, eu não tive o juízo que ele teve, ele ficou no cantinho dele, eu tive que aparecer. Eu inventei um pseudônimo, mas não deu certo tudo. Mas em 1988, Bezerra de Menezes, salvo engano, chegou, aproximou-se de mim e disse, olha, vou dar a notícia através de José de França, mas vou lhe dizer que primeiro, para só através de José confirmar para você. Aí falou, incorporou José de França, e Bezerra falou comigo, mas quem incorporou foi um outro espírito, José de França, o espírito disse a mesma coisa que Bezerra, isso que eu estava tentando me lembrar. Aí disseram assim, ó, a gente vai dizer aqui uma coisa que talvez vocês não entendam, mas deixa para lá, só para afirmar mesmo a notícia. Lá, próximo à virada do milênio, a gente ainda estava em 1988, vão surgir 2 institutos na Terra, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul. O do hemisfério norte vai tratar de ciência, um assunto, vai tratar de um assunto, mas sob perspectiva científica. Não adianta a gente falar hoje para vocês do assunto que vocês não vão entender. E no hemisfério sul tem que surgir um instituto para tratar desses assuntos, mas do viés de espiritualidade. E vai caber a você, Rogério, fazer isso. Foi o que me disseram. Isso. Eu deixei isso para lá. Com o passar do tempo, para resumir a história, em 2010 eu percebi que a Universidade da Singularidade que surgiu lá nos Estados Unidos, mais novamente na Califórnia, através de Ray Kurzweil e outras figuras lá, seria esse instituto que iria tratar do assunto que eles tratam. São vários, vida inteligente artificial autônoma, Universidade da Singularidade. É com base num livro de Ray Kurzweil, Raymond Kurzweil. O nome do livro é The Singularity is Near, a singularidade está próxima. A singularidade que eles falam é quando o primeiro computador vai dizer, oi, eu existo, eu tenho vida própria e já aconteceu. Coisa desse certo. E eu deveria, entre aspas, minha miserável condição humana, deveria, de alguma forma, criar um instituto. Só que Ray Kurzweil
O rapaz foi convidado por Bill Clinton, Steve Jobs, Bill Gates, George Clooney, um jantar lá, $50 milhões, a NASA deu terreno, voltaram no restaurante da singularidade. Mas, e eles me dando assuntos. Eles estavam em terreno fértil. Assuntos. Mais Aí eles dizem, ó, esses assuntos que você tem, nem no Universidade da Singularidade, só quem tem é você. A gente está dando para você para ver se você consegue montar uma universidade, estudar esses assuntos, porque vocês vão morrer de mudar esses assuntos, eu não vou fazer nada, eu não consigo fazer nada. Por aí vai. Então, a forma que eu consegui imaginar o Instituto foi virtual, que era a forma mais barata que eu tinha que fazer, a única que eu podia. Então, o IEA é essa lata do lixo que eu falei. São esses assuntos, são mais de 100 cursos, e nenhum curso desse existe por aí, esses assuntos. Não sei nem o que dizer, porque é como se eu estivesse falando a meu respeito, mas não é. É essa assessoria toda aí que nos usa para isso aí. Se esses cursos não forem organizados pela minha pessoa, não serão organizados no tempo dessas gerações. Ou seja, aí o oculto não se revela. Em não se revelando, os problemas, entre aspas, não serão resolvidos logo após a reintegração. Então, o IEA seria esse instituto que estudaria, sob a perspectiva espiritual, todos esses assuntos que estavam ocultos e que agora estão sendo revelados. Para mim é interessante saber isso, porque como eu divulgo, estou usando o Facebook, eu faço uma sinopse de algumas coisas para chamar as pessoas para conhecer, para trazer, né, porque é um canal. E no IEA tem vários livros que eu não tenho coragem de publicar, então eu estou divulgando no IEA. Quem entra no IEA é doido. Tem que ser doido. Tem que ser alguém doido no sentido de querer dar um passo. Tomar a pílula vermelha. Tá certo? Então por isso que não é assim, não é uma coisa massificada, não é. Bem, as novas gerações, que você acabou de citar, essas crianças vão buscar uma fonte de informação onde? Só vai ter essa resposta. Eu me sinto mais ridículo dos homens na hora que eu fico pensando isso, de tanto eles me falaram. Rapaz, eu não acredito que 14 bilhões de anos de história universal, a única pessoa na Terra que está recebendo painéis do que ocorreu nesses 14 bilhões sou eu, Mas está errado. Tá, mas fácil. Porque isso é só o começo, depois se ajeita. Eu digo, ó, só assim, então assim, eu nunca vou dizer que o que eu estou recebendo é verdade. Eu mesmo vou dizer que está errado. Que ninguém acredita nisso. E eu faço isso desde o ano de 1996, que eu lancei livro para ser da palestra. Então, tem uma questão que é a seguinte, que aconteceu comigo. Eu acredito que, né, às vezes eu separo um pouco, não sei se eu estou certa, mas é a percepção que eu tenho de mundo. A mulher era um pouco mais intuitiva, o homem era mais racional. Então, às vezes você chega num assunto que é interessante, quer dizer, que você nem sabe se é interessante, e você tem a intuição, as coisas começam a fazer sentido, o quebra-cabeça que você já achava há muito tempo, começam a fazer sentido. Então, a questão da loucura, ser louco ou não, encarar isso, tem a ver também com a racionalidade. Uma pessoa que é muito racional e quer as coisas tudo por A mais B, ela já vai ficar um pouco mais surpresa com determinados assuntos. A pessoa que é mais intuitiva, tem essa natureza, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. E ela não fica tão, sabe assim, tão horrorizada. Ai, quanta novidade, as coisas começam, o quebra-cabeça começam a se encaixar. Você está falando na questão da intuição da mulher, no livro O Guardião do Éden, e no outro livro chamado O Sorriso de Pandora, que eu vou lançar, eu fiquei terrivelmente estupefato com o que essas figuras me contaram a respeito da revolução da raça humana. É engraçado, mas a primeira, é porque a gente não faz a leitura dos fatos, né? A primeira pessoa que despertou no gênero humano foi uma mulher, não foi um homem. Essa mulher ela foi punida porque ela convenceu o companheiro dele a também se despertar. E na Bíblia, Eva comeu uma maçã. Mas essa história que já vem conta, mas essa não é verdade. O problema é que essa figura que se chama Eva bíblica,
que é a Pandora, a mitologia grega, mas tem outro. São várias delas. Essas figuras, quando despertaram e viram como o Criador era, elas se recusavam a obedecer ao Criador. Essa é a verdade dos fatos. Aí, o Adão foi convencido por ela, mas o Javé, como conta a história do jeito que ele quer. Javé é uma figuraça. No programa de Jô Soares, de vez em quando tem aquelas pérolas, né, que ele conta que os professores mandam o que os alunos escreveram. Então, por exemplo, tem duas que eu acho que eu me lembro, que tem a ver com Javé. Em que sentido? Explica, gente. O Jô Soares uma vez contou que um aluno foi perguntado pelo professor sobre os ateus, o que é que ele achava dos ateus. Né? Aí ele escreveu literalmente assim: os ateus foi uma seita religiosa que surgiu na Roma Antiga, na época de Nero. E Nero causou uma grande confusão nessa seita quando um dia, ele discutindo com um outro, disse: ateu é tu, Brutus. Ou seja, é uma mesma história, com os elementos corretos, os personagens certos, mas totalmente esculhambados. Então é aquela história. Como é que foi o grito do Ipiranga? Ah, Dom Pedro I, na marginal do Tietê, sacou a espada e disse: povo unido jamais será vencido. Então, assim, os elementos existem, mas não. Javé, quando conta na Bíblia a criação da humanidade, ele usa os elementos ao bel prazer dele. Diz: eu estou mandando um dilúvio. Ele não tem poder para mandar dilúvio. O dilúvio já existia e ele apenas sentiu. Ou seja, muito do que a gente leu nos livros da antiguidade tem essas mesmas gaiatices que a gente vê nas histórias desses alunos. Os elementos são corretos, mas o enredo, ele não é o que está à vista. É alguma coisa que está oculta. E o papel da mulher é muito diferente do que depois, para punir a mulher, ela ficou totalmente submissa à estupidez masculina e é até hoje. E esses livros, eles vão repor os fatos. Para essa geração, não. 10 gatos pingados ou 10 gatas pingadas vão ler mais para no futuro. Quando começar a espiritualidade, não, essa aqui é a história. Vai mudar muita coisa no que se tem como sendo a história. Mas foram vocês, a intuição feminina, que olhou assim e disse: eu boto fé. Bom, quando houve a rebelião em Capela, como é que eram os seres que habitavam aquele sistema? E como é que eram os seres aqui na Terra? Já havia o homem, o princípio do homem sapiens aqui, há uma similitude corpórea. Por que nós, terráqueos, temos que ser, fomos escolhidos ou temos essa aptidão para fazer aquela egrégora para atingir o Pai Javé? Quer dizer, os seres de Capela não têm essa capacidade? Essa distância de 700 mil anos, né? Quer dizer, não sei. Os livros de EA, vamos explicar isso direitinho. Eu vou dar uma pincelada aqui. Posso ficar de pé? Sim. Isso aqui é um gráfico, né, pessoal? Que quer dizer senso crítico. E aqui razão filosófica. Aqui um fator temporal qualquer e aqui também um fator temporal qualquer. Quando o Criador se fez vítima de si mesmo, caiu na criação, estava aqui. A razão filosófica dele aqui era zero, o senso crítico zero. Na medida que ele foi criando novos seres,
Então, decorridos aqui 2 bilhões de anos. Então, esses seres que surgiram aqui, já surgia com uma razão filosófica diferente zero, digamos, e um senso crítico também diferente zero. Então, esse ser aqui já tinha uma razão filosófica, um senso crítico melhor do que o Criador. Aí ele assimilava das criaturas o que as criaturas conquistavam. Então, nós, seres humanos terráqueos, nós somos a raça mais nova no fator temporal e nós temos o índice mais alto de senso crítico e o índice mais alto de razão filosófica de toda a história universal. É isso que eles dizem. Então, a turma de Capela possuía algo de senso crítico e razão filosófica aqui. Falando clara e francamente, o problema de Lúcifer, com a assessoria de Javé e do Cristo Cósmico, foi por uma besteirinha, ou 5 besteirinhas. Nós, em resgatando esses assuntos ocultos, nós estamos criando 5 milhões de besteiras grandes. Só que não vai redundar em rebelião. Por quê? Porque não tem mais tempo para isso e acabou-se. Ninguém aguenta mais. Nós já temos razão filosófica mais alta do que a turma tinha aqui de Capela na época, então a gente não vai se rebelar, porque nós já aprendemos a amar. Aqui a turma se amava, mas de um outro modo. Sabe um cavaleiro, em cima de um cavalo, dando esporada no cavalo, dando chibatada no cavalo, e o cavalo... Mas o cavalo ama o dono do cavalo, ainda que receba espora e chibatada. É assim que Javé trabalha com essa cultura. Só que na hora que a gente despertou por culpa de Eva, Eva foi a primeira a não conseguir mais. Ou seja, a raça humana, quando despertou, em termos de um senso crítico acima de um certo padrão, disse: aí, não dá para você me tratar como cavalo. Mas a turma de Capela ainda não tinha essa. Então, Lúcifer não se rebelou, não foi por isso. Lúcifer se rebelou por uma questão científica, quando ele percebeu que a criação era imperfeita. Então, se a gente entender isso aqui, então, o modo como Lúcifer pensava, e todo mundo em Capela pensava na época, é um modo inferior em termos de complexidade, é o modo que nós humanos pensamos hoje na Terra. Só que nessa época, lá em Capela, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eles já pensavam de algum modo. E naquela época aqui na Terra, só tinha os proto-hominídeos ainda, que não pensavam em nada. Só que a evolução que se processou aqui na Terra foi estupidamente mais rápida. Por quê? Porque o DNA da gente, devido a Eva, já estava livre. Não tinha mais obstáculos que fizessem com que o nosso senso crítico fosse meio embotado e a nossa razão filosófica fosse quase nenhuma. Lúcifer nunca sorriu, porque ninguém em Capela sorria. Sorriso é uma conquista da espécie Homo sapiens. Se isso for verdade, nunca ninguém nesse universo sorriu. E a gente, como está acostumado a ter sorriso franco, a gente acha que sorriso é quando é um produto raríssimo desse universo. O ato de sorrir, ou seja, de você ter uma atitude mental que lhe leva a sorrir, isso é algo absurdamente raro nesse universo, segundo o que esses seres dizem. Aí eu fui levado várias vezes para conviver com esses seres em naves, e eu estranho, porque ninguém sorria. Vim descobrir isso ano passado, quando Pandora me explicou, há 10 anos atrasado. Então, coisas comuns da espécie Homo sapiens, que a gente não dá o menor valor, é um produto raríssimo no universo. Mas isso por quê? Porque a natureza do Homo sapiens pode amar, como pode odiar. A natureza da turma de Capela não pode nem amar nem odiar no livro, porque eles são meio robotizados. A família Vol, a família Iel, eram famílias meio, entre aspas, robotizadas. Alta capacidade tecnológica, mas
um modo de pensar menos complexo do que o nosso hoje aqui na Terra. E esses seres ascensionados, Sírios, eu não sei o quê, existem seres ascensionados? E de onde eles vieram, então? Se nós estamos nesse passo aí de gatinhando, né? De onde é esses caras? Aí a coisa complica um pouquinho. Os espíritos estão me dizendo, o espiritual está me dizendo que eu não devo ter perspectiva de que vocês todos entendam esse assunto para quem já está mais, mas desculpem, eu não vou poder fazer uma palestra aqui de 2, 3 horas para dizer o básico da questão. Então, qual o problema? Quando essa turma chamada demônios surgiu, no processo da evolução da vida, biológicos, animalizados, não animalizados. Até hoje, em linhas gerais, na criação de Javé, existem 3 tipos de seres: os totalmente robotizados, que a gente chama de anjos glórias; os demonizados, aqui são milhões de espécies diferentes, cada espécie com. E só recentemente os seres biológicos desse lado do universo. Tem os biológicos animalizados e tem os biológicos não só desse lado do universo. Desse nosso universo. Na palestra de amanhã eu vou falar disso com mais profundidade e vou até mostrar um mapa para vocês. Qual a questão? Isso aqui não existia. Pelo menos até uns 6 bilhões de anos atrás. A vida só existia de forma efetiva nos níveis astrais, ou seja, nas rocas, nos gemos, nos céus dos demônios, de seres que foram criados a partir dos anjos glórias. Não existia ser biológico no universo. Do jeito que o DNA de Javé foi semeado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, foi colocado o DNA dele aqui, a vida foi evoluindo. Aí 3 bilhões e 800 milhões de anos depois, o DNA dele está presente aqui no nosso corpo e nós, enquanto espécie, surgimos. Mas antes não existia. Mas esse pessoal aqui, eles, diferentes dos anjos glórios, eles começaram a crescer, a evoluir dentro da característica mental deles. Capela não tinha, na época da rebelião, nenhuma raça biológica lá. Tudo era uma espécie de uma raça intermediária entre demônios e o que viria a ser aqui na Terra, humanos. É uma coisa complexa, que ainda não foi explicada, mas para eu responder a sua pergunta, eu tenho que falar isso. Qual o problema? Quando você lê, quem aqui já leu Mahabharata? Esse é um problema, praticamente ninguém. O Mahabharata é um dos épicos hindus. No Mahabharata diz assim: Arjuna atirava 1000 flechas em um segundo. Arjuna tinha acho que é uma forja, em que ele tirava as setas e as setas eram recriadas na hora que ele tirava. Tirou uma, já a outra era recriada. Não, isso é lenda, isso é ficção. Rama, o grande Rama. Rama foi o maior homem que já teve na história da Terra. Tá, como é que o Rama nasceu? No fogo de uma fogueira ele surgiu. O homem nasce desse jeito? Não. O homem nasce, papai e mamãe transando, ele nasce, sabe? A mãe para. Quem nasce do fogo é demônio. Demônio aqui não é no sentido negativo nem pejorativo. É alguém que tem um poder mental muito grande e não tem uma forma corporal definida. E nem valores altruístas. É uma raça interior. O problema é que o Mahabharata, o Ramayana, diversos livros aqui na Terra contam essas histórias que existiam num tempo intermediário entre os demônios e os humanos aqui na Terra.
Só que eles contam essas guerras dizendo que Arjuna era um homem. Não era. É um tipo de raça intermediária entre a raça demoníaca e a raça humana. Porque foi dessa raça que saiu o molde humano pensante. Pandora era um demônio que se transformou em mulher. Ela saiu exatamente dessa. Como a gente chama isso tudo aqui de mitologia, aí a gente fica com essa cara que você está e que eu estou quando descobrir. Como é que pode? Mas é. Então esses seres ascensionados que você perguntou, são as figuras demoníacas que evoluíram dentro da cultura demoníaca. E depois que a raça humana surgiu, eles assimilaram os valores filosóficos da raça humana. Entendeu, meu Deus? São super demônios em vias de humanização. Por quê? Porque se um deles nascer, eles provavelmente vão ter a mesma dificuldade que cada um de nós tem em tocar a sua vida de forma digna. Mas quando eles estão libertos, eles têm uma capacidade mental genial e nos impressionam. Mas eles não são tão amorosos quanto os seguidores aqui da Terra desses seres pensam que eles são. Aqui não tem, né? Eles são mais frios. Aqui não tem esse negócio. Não é que eles não amem, mas eles não são amorosos, fervorosos como nós somos e pensamos que. Vai surgir um tempo na história humana em que nós saberemos que quase tudo que a gente pensa que Deus nos deu, Deus não nos deu nada. Nós somos os instrumentos dele para que as coisas funcionem, para que todo mundo receba. Mas é importante eu pensar que Deus cuida de mim, então eu continuo a pensar. Mas não é bem assim. Cada ser humano, com o nível de senso crítico e razão filosófica desperto que tem, está com a sua própria conta. Nós pedimos para que cuidem da gente quando o universo nos convida para que nós cuidemos dos que estão situados na nossa realidade. É complicado falar assim, mas as gerações futuras vão saber disso. Esse vício pedinte que nós tivemos até hoje enquanto ser humano, nós somos condicionados a pedir. Javé, me dê isso, vou dar, mas agradeço. Oh, obrigado, obrigado. Faça um sacrifício, faça. E nós somos condicionados a isso. Ó, se você não pedir, se você não me... Vai ter problemas. O DNA da gente foi se envenenando. E cada criancinha que nasceu no filho, reza o Pai Nosso, peça a Deus para proteger você, seu irmão. Isso tudo é bonito e faz parte. Mas não funciona desse jeito. Funciona para o tipo de Deus que cada um de nós tem projetado na cabeça. Se eu for parar de falar com vocês, como vocês sendo crianças, e falar como se fossem adultos, eu choco todos vocês em 1 minuto, fazendo uma pergunta só. Vocês querem que eu faça? Como é que vocês conseguem acreditar num Deus que só dá se a gente pedir? É preciso que um filho seu lhe peça algo para que você dê, ou você, como pai, em percebendo que seu filho precisa, você não dá? E em Deus sendo perfeito, isso implica dizer que Ele sabe tudo que cada um de nós precisa. E a gente tem que pedir? Mas é isso que cada um daqui pensa. Isso é uma forma ingênua, infantil de pensar. Mas vá trabalhar isso na humanidade atual. As pessoas ficam sem chão. E não é interessante deixar ninguém sem chão. Todo mundo tem que ser um chão para pisar, porque esse processo é lento. A gente começa a esclarecer, a dar sementes para reflexão, questionamento e vai embora. Aí vem outra geração isônica. Aquele pessoal em São Paulo, já pensou alguém escutando isso aqui no século 23? Os adultos daquele tempo, ó, um bando de crianças, eles acreditavam nisso, que Deus era... Mas assim, o conceito que nós temos das coisas é muito infantil, mas é o que a gente tem. Então a espiritualidade trabalha de acordo com esses conceitos. Os tais seres ascensionados, eles dizem que mentes como a nossa podem escutar. Por que a FEB não chama os principais médios que ela sabe, que são confiáveis, e
faz aquilo que Kardec fez. Apresenta as questões instigantes ou para saber as respostas. Não, eles reafirmam só o que eles pensam sobre o que os espíritos disseram. Mas ninguém está interessado mais em saber o que é que os espíritos têm a dizer de novo, porque o novo fere. Então os nossos conceitos também não querem receber grandes novidades. Se a gente for falar de Deus 10 minutos, choca. Porque o nosso conceito que a gente tem de Deus é o mais infantil e injusto da beleza de Deus. Mas é isso que a gente tem em todas as religiões, inclusive o Papa Francisco. Porque é uma questão de geração. Mas pensem nisso. Como é que diabos a gente há milênios acredita que Deus é isso que a gente pensa que é? Então, Jamal, quando... Eu vou me sentar de novo, tá certo? Porque eu não sei exatamente quando é que a gente vai ver esses assuntos aqui. Então, o processo de cura. No centro espírita, ou um mago que toca na pessoa, fala, me senti bem com o seu toque. Às vezes você fala, pensa no alto, sei lá, essa maneira, isso como nós somos educados, né? Então, como é que é o processo de cura? Às vezes você faz um ponto de acupuntura, eu me sinto mexer aqui e tal. Quer dizer, foi Deus, ou eu não sei. Então, como é que é isso? Veja bem, isso é a coisa mais bela que existe. Nós aqui, se pudéssemos, faríamos o que de melhor cada um pode fazer uns pelos outros. Quando a gente desencarna, essa perspectiva continua. Se eu tenho amor no meu coração, eu quero sempre ser útil, estar servindo a causa do bem. E se vir a causa do bem, é